Olá, sexto ano, tudo bem, meus queridos? Gente, a aula de hoje vai ser referente, tá, à correção da atividade que eu passei para vocês. A última atividade que eu passei para vocês em PDF, tá? Que fala exatamente de múltiplos e divisores. Tranquilo? Então a gente vai fazer a correção dessa atividade. Eu peço que vocês acompanhem aí, olhem direitinho o que vocês fizeram, tá? Vejam o que vocês acertaram, o que vocês erraram e aproveitem também para estar tirando aí, né? Um pouquinho da dúvida, caso tenha ficado na hora de resolver as atividades que foram passadas para vocês. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: responda as questões. Letra A. 54 é divisível por 2? É uma pergunta muito simples. Você não vai precisar fazer cálculo nenhum, né? Você apenas vai dizer ou sim ou não, tá? É uma pergunta, requer uma resposta bem objetiva, ou sim ou não, tá? 54 é divisível por 2? Aí, se você lembrar lá do que a gente falou para você em relação a critérios de divisibilidade, você vai lembrar que todo e qualquer valor que for par, ele vai ser divisível por 2. Então, no caso aí, o 54, ele é um número par, logo, ele será divisível por 2. Então, a resposta da letra A, do item A, da primeira questão, é sim, tá? Item B, 45 é divisível por 8? 45 é divisível por 8? Será que existe algum número que multiplicado por 8 seja 45? Né? Não existe, tá ok? Então a resposta é não. Item C, 39 é divisível por 13? 39 é divisível por 13? Né? Se você pegar 39 e for dividir para 13, será que você vai obter uma divisão exata? Com certeza que sim, tá? Então a resposta do item C é sim. Item D, 2 é divisor de 54? O 2 é divisor de 54? Se o 54 é divisível por 2, então logicamente que o 2 é divisor de 54. Então a resposta aí também é sim, tá? Sim. Item E, 25 é divisível por 5? Olha lá, pessoal, lá voltando a critérios de divisibilidade. Quando é que um número ele é divisível por 5? Todas as vezes que ele terminar em 0 ou em 5. Então, o 25 terminou em 5. Lógico que ele vai ser um número divisível por 5. Então, a resposta do item E da primeira questão é sim, tá? Então aí nós já resolvemos, né, as questões, a primeira questão da atividade, da última atividade que foi passada para vocês em PDF, ok? Então o gabarito aí desses itens, dessa questão é sim, não, sim, sim e sim. Só existe um não, que é o da letra B. Os outros itens, todos são sim. Ok, vamos passar para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: responda, qual é o menor divisor de um número? O menor divisor de um número é o número 1, tá? Número 1. Qual é o maior divisor de um número? O maior divisor de um número é o próprio número, ou seja, ele mesmo, tá? Então, a resposta do item A da segunda questão a resposta é 1, e a resposta do item B da segunda questão é o próprio número, tá? Ou seja, ele mesmo. Terceira questão. Escreva os números naturais que são divisíveis por 2, que estão entre 739 e 749. Então, olha só, gente, você só vai me retirar os valores que são divisíveis por 2, que estão entre
739 e 749, tá bom? Então, nós temos aí alguns valores, nem todos eles são divisíveis por 2, tá bom? Porque para ser divisível por 2, volto a dizer, volto a repetir, o número precisa ser par, o número precisa ter a terminação em 0, 2, 4, 6, 8, ok? Então, de 739 até 749, nós temos 10 valores. Dentre esses 10 valores que nós temos, né, alguns são divisíveis por 2. E quais são esses valores? Então, olha lá. O primeiro valor que é divisível por 2, que está entre 739 e 749, é o 740. Tá? 740 é um número par, terminou em 0, logo é divisível por 2. Depois nós temos o 742, tá? Também é um número par, né? Terminou em 2, logo é divisível por 2. Depois nós vamos ter o 744, tá? Que também é um número par, terminou em 4, né? Logo à frente nós vamos ter o 746 e finalizamos então com 748, tá? Voltando a repetir o comando da questão. A questão quer valores divisíveis por 2 que estejam entre 739 e 749. Então nós temos 740, 742, 744, 746, 748, tá bom? Esses são os valores que são divisíveis por 2, que estão entre, volto a dizer, entre 739 e 749. Tem o 750, ele é um número par, professora. Terminou em 0. Perfeito, ele é divisível por 2. Porém, ele não se encontra entre 739 e 749. Portanto, ele não entra na resposta, tá? Então, se por um acaso algum de vocês colocou 750, 752 e por aí vai, apaga porque está errado. Tá? Nós temos uma limitação que é de 739 a 749, então nós não podemos ultrapassar, tá? Então os valores são somente esses que eu falei para vocês: 740, 742, 744, 746 e por último 748, ok? Beleza. Vamos para a quarta questão. Tá? A quarta questão diz o seguinte: existem 6 números de 3 algarismos que podem ser escritos com os algarismos 6, 2 e 5, sem que eles sejam repetidos. Letra A. Escreva esses 6 números. Então, olha lá, nós vamos fazer combinação, né, de algarismos com esses 3 valores, 6, 2 e 5. Então, a primeira combinação que nós temos, nós não podemos repetir. A primeira combinação que nós temos é 256, tá? Que foi formado com esses 3 algarismos, 6, 2 e 5. Então, nós formamos aí um número 256. Primeiro. Depois nós vamos formar um outro valor, que é o 265. Depois nós vamos formar o 526, tá? Depois nós vamos formar o 562. Depois nós vamos formar o 625. E depois, por último, nós vamos formar o 652. Então, esses são os valores que nós formamos com os algarismos 6, 2 e 5 sem repeti-los, ok? Item B. Quais deles são divisíveis por 2? A partir dos valores que você formou com os 3 algarismos, você vai retirar somente aqueles que são divisíveis por 2.
E os valores que são divisíveis por 2 são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6, 8, como vocês já sabem, resumindo, quando o número for par. Então, dentre esses, nós vamos retirar o 256, nós vamos tirar o 526, nós vamos retirar o 562 e, por último, retiramos, então, 652, tá? E o item C pede que a gente... quais deles são divisíveis por 5, tá? Então, os números que são terminados, que tem a terminação 0 ou 5, são divisíveis por 5. Então, dentre esses números, dentre esses algarismos que nós escrevemos, né, apenas 2 são divisíveis por 5, porque apenas 2 deles tem a terminação 5. E, então, é 265 e o 625, tá? Beleza. Quinta questão. Quais destes números são divisíveis por 10? Essa questão ela é de marcar. Você pode marcar no quadradinho da numeração mesmo, né? Onde se encontra a numeração, você pode marcar lá, ou você pode marcar embaixo do quadradinho no qual se encontra a numeração. Eu acho até mais viável, né? Evita de você riscar o número lá no quadradinho, né? Então, olha só, o primeiro quadradinho nós temos 570. Vamos marcar ou não essa numeração? Sim, 570 é um valor que divide o 10 porque terminou em 0. Lembra que todo e qualquer valor que terminar em 0 será divisível por 10, tá? Logo 570 terminou em 0, é um número divisível por 10 sim, então você marca. 855 não marca, porque não terminou em 0, tá? Para dividir 10, o valor tem que terminar em 0, somente. Se não terminar em 0, obviamente que não vai ser divisível por 10. 990 marca, terminou em 0. 1849 não marca. 0 marca, né? 8.000 marca, terminou em 0. 602 não marca, não terminou em 0. 80.300 marca, terminou em 0, então você marca. Então, quais são os quadradinhos para que você possa aí estar marcando? O primeiro, que é 570, o terceiro, 990, o quinto, 0, o sexto, 8.000 e o oitavo, 80.300. Essas são as alternativas, essas são as opções que você terá que marcar, tá bom? Sexta questão diz o seguinte: quais destas afirmações são verdadeiras ou falsas? Você vai colocar um F para aquelas que forem falsas, ou seja, para aquelas que não são verdadeiras. E você vai colocar um V de vaca, para aquelas que são verdadeiras, tá? Ou seja, para aquelas que não são falsas. Então, o item A diz o seguinte: todo número par é divisível por 10? Todo número par é divisível por 10? Verdadeiro ou falso? Falso. O 22 é um número par, mas ele não é divisível por 10. Por quê? Porque ele não terminou em 0. Então, para o número ser divisível por 10, ele precisa terminar em 0. Então, nem todo número par é divisível por 10. Porque nem todo número par vai terminar em 0, propriamente dito, tá? Então, esse item A é falso. Item B, todo número divisível por 10 é par? Verdadeiro. Verdadeiro. Todo número que é divisível por 10, ele é par. Mas nem todo número par vai ser divisível por 10, foi o que eu acabei de falar. Então, o item A é falso e o item B é verdadeiro, ou seja, você coloca um V
tá? No item B. Item C. Todo número divisível por 10 também é divisível por 5? Sim. Porque os números, para serem divisíveis por 5, eles têm que terminar em 0 ou em 5. Todo número que divide o 10 termina em 0. Então, obviamente que vai ser divisível por 5 também. Então, essa alternativa, ela é verdadeira. Item D. Todo número divisível por 5 também é divisível por 10? Falso. Não. Eu acabei de falar que para o número ser divisível por 10, ele precisa terminar em 0. O número, para ser divisível por 5, ele pode terminar em 0 ou em 5. Por 10, não cabe essa regra. O número termina em 10, ou ele termina em 0, ou ele não é divisível por 5. O 25, por exemplo, ele divide o 5 porque ele terminou em 5. Mas ele não vai dividir o 10, porque a terminação dele é 5 e não 0, tá? Então, o item D é falso. Coloca um F de falso, tá? Ok. Nós temos aí a questão 7. Quais destes números são divisíveis por 3, tá? Então, você, para saber aí qual deles serão divisíveis por 3, você vai ter que fazer a soma dos seus valores absolutos para poder detectar se é ou não divisível por 3, né? Por exemplo, 75 é um número divisível por 3? O que você acha? Se você pegar o 7 e somar com 5, você vai obter um resultado de quanto? 12. 12 é divisível por 3? Sim. Então, 75 é um número divisível por 3. Não é isso? 69. 69 é um número divisível por 3? O que vocês acham aí? Será que se você somar 9 com mais 6 vai dar um valor divisível por 3? É só somar, né? 9 com mais 6. 15. 9 com mais 6. 15. 15 divide 3? Sim, divide. Então, você também vai marcar 69. 92 divide o 3? 9 com mais 2. 9 com mais 2 faz o quê? 11. 11 divide o 3? Não. Então, você não marca. 321. Se você somar 3 mais 2 mais 1, você vai obter um resultado de quanto? 3 e 2, 5, não é isso? 5 com mais 1, 6. 6 divide 3, divide. Então, você marca. Tá bom? 0. Não. 835. Você vai somar 8, 3 e 5, que vai dar um total de quanto? 8 com mais 3, 11, é isso? 11 com mais 5, 16. 16 divide 3? Não, não divide, então você não marca, tá? 4.329. Você vai somar 4 e 3, 7, né? 7 com mais 2, 9. 9 com mais 9, 18. 18 divide 3? Sim, então você marca, tá ok? 11.643. 1 com mais 1 é 2, 6 e 2, 8. 8 com mais 4, 12. 12 com mais 3, 15. 15 é um número divisível por 3? Sim. Então, você marca, ok? Então, essas são as alternativas. 75, 69, 321, 4.329, 11.643.
Oitava questão. Quais destes números são divisíveis por 4? Quando é que um número é divisível por 4? Quando os seus dois algarismos forem 0, 0, ou quando os seus últimos dois algarismos forem um número divisível por 4, né? Tipo 16, 24, 32 e por aí vai. Então, no primeiro momento, 300 é divisível por 4? Marca ou não marca? Marca, porque os dois últimos algarismos é 0, 0. 932 é um número divisível por 4? Marca ou não marca? Marca, porque os dois últimos algarismos, no caso 32, é um número divisível por 4, tá? 1060. Marca ou não marca? Marca. 4.158. Marca ou não marca? Não marca, porque não é divisível por 4. 17.092. Marca, é divisível por 4. 20.468. Marca, é divisível por 4. 61.366. Não marca, não é divisível por 4. 30.008. Não marca, não é divisível por 4, tá? Ok. Então, nós vamos agora para a questão 9, tá? Então, vamos lá. Usando os critérios de divisibilidade, indique os números divisíveis por 2, 3, 4, 5, 6 e 10. Nós temos aí um quadrado, né? Nós temos aí tipo uma tabela, tá? E nós temos aí, em cima, nós temos os valores 2, 3, 4, 5, 6 e 10. E ao lado, nós temos aí alguns valores, 111, 341, 1.632, 2.700, 3.186, 4.050, 7.335 e 9.000. Dentre esses valores, você vai marcar com um xizinho nos espaços da tabela que estão em branco, você vai marcar com um xizinho, indicando se esses valores eles são divisíveis por qual desses outros algarismos aí. Se eles são divisíveis por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e por 10. Então, olha lá, o 111, aonde você vai marcar um xizinho? Vai marcar no 2? Não vai marcar no 2 porque o 111 não é par, então não vai ser divisível por 2. Vai marcar no 3? Vai, porque a soma dos seus valores absolutos é um número divisível por 3, não é isso? 1 com mais 1 com mais 1 faz 3, e 3 é divisível por 3. Vai marcar no 4? Não. Vai marcar no 5? Também não, porque não terminou nem 0 nem 5, então não divide o 5. Vai marcar no 6? Não, porque para o número dividir o 6, ele precisa dividir 2 e 3 ao mesmo tempo. E ele não divide o 2, ele só divide o 3. Então, logo, não vai dividir o 6. Vai marcar no 10? Não, porque esse número não terminou em 0. Se não terminou em 0, não vai ser divisível por 10. Então, você só vai marcar no quadradinho na direção do número 3, ok? 341, aonde é que você vai marcar? Você vai marcar no 2, no 3, no 4, no 5, no 6 e no 10? Não vai marcar em canto nenhum, porque 341 não divide nenhum desses valores. Então, não se marca nada aí, tá? 1632, aonde é que você vai marcar? Com um xizinho no 2, né? No quadradinho do 2, no quadradinho do 3 e no quadradinho do 4. Somente. 2.700, você vai marcar onde? Você vai marcar em todos os quadradinhos. Você vai marcar no 2, no 3, no 4, no 5, no 6 e no 10. Todos, tá? 3.186, você vai marcar no 2, no 3 e no 6. 2, 3 e 6. 4.050, você vai marcar no 2, no 3, no 5, no 6 e no 10. 7.335, você vai marcar apenas em 2, no 3 e no 5. 9.000, você vai marcar em todos eles. 2, 3, 4, 5, 6 e 10, ok?
E a última questão, a 10ª questão, fala o seguinte: os números 10 e 15, os números 10 e 15 são, letra A, divisíveis por 60, letra B, divisíveis por 90, letra C, divisores de 60, letra D, divisores de 100. E aí, qual é o item que você marcou? O item que você deveria marcar é o item C de casa. Os números 10 e 15 são divisores de 60. Item C. Ok, pessoal? Gente, com isso, nós, encerramos então a aula de hoje, que foi referente à correção da última atividade em PDF que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham tido um bom desempenho na resolução das questões. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês com relação a alguma situação que vocês não estavam entendendo e agora, mediante a minha correção, tenha clareado a ideia, E eu agradeço a atenção de vocês, tá? E vamos ficar por aqui e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau.